todas, todos e todes. É com muita alegria que nós começamos uma gravação de mais um episódio do nosso podcast, Pode Mais. Meu nome é Juscelia Alves, eu sou graduanda em Psicologia e Jornalismo. E por aqui a gente vai conversar principalmente sobre educação. Sobre a importância da igualdade de oportunidades no combate ao racismo. Hoje nós temos duas convidadas para o nosso bate-papo. Vamos mudar um pouco hoje. São duas pessoas, a Renata Ramos e a Marina Tuani. Nós vamos falar sobre residência multiprofissional. O tema do nosso episódio de hoje vai ajudar a vocês que estão nos ouvindo a entender melhor como funciona o processo de residência profissional no DF e em outras regiões. Sejam muito bem-vindas ao Pode Mais. Nesse episódio, nosso tema é residência profissional e nós estamos abertos a ouvir vocês, tudo que vocês têm para nos ensinar. Antes de tudo, eu queria apresentar um pouco as meninas, tá? Eu vou falar um pouquinho de vocês, mas fiquem à vontade para falar depois, cada uma, sobre o que vocês sentirem que eu não fui muito completa, que aí vocês vão completando, porque o currículo das meninas não é brincadeira. A Renata Ramos é bacharela em Psicologia e psicóloga pela Universidade de Brasília. Atualmente é residente na terapia intensiva pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal e é lotada atualmente no UTI do Hospital Regional da Ceilândia, que é uma das regiões administrativas do Distrito Federal. Marina, psicóloga, mestre em Psicologia e Cultura pela Universidade de Brasília, especialista em saúde mental do adulto no programa de residência multiprofissional pela Escola Superior de Ciências da Saúde. Atualmente é professora nos cursos de Psicologia no Centro Universitário DF e na Uninasal. Durante a residência, trabalhou no Serviço de Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Meninas super poderosas com a gente aqui hoje. Não percam, fiquem até o final. Bom, a residência multiprofissional, que é o tema do nosso episódio, ela foi criada em 2005, né, por lei, e segue as normas do Ministério, tanto da Saúde quanto do Ministério da Educação. Quase 20 anos depois dessa criação, né, dessa modalidade de ensino, segundo o governo federal, a gente tem hoje 168 instituições credenciadas, né? E a oferta de vagas é mais ou menos 827 programas de residência multiprofissional em área de saúde pelo país todo. Aqui no DF, as seleções elas acontecem e são sempre organizadas pelo IGES-DF. Confere? É isso mesmo? Não. Então, vamos começar por aí. O que é a residência profissional e como que ela funciona aqui no DF? Vamos começar pela Marina. E, em seguida, eu gostaria que você falasse um pouquinho também do seu processo, tá bom, Okay. Renata? Vamos lá. Oi, Gil, Renata e todo mundo que está escutando, assim, né? Fico muito feliz de estar aqui para trocar ideias sobre isso. A minha residência foi há alguns anos atrás, 2019 a 2021, e durante a residência eu fui muito, muito ativa, assim, nos debates, inclusive coletivos, assim, entre programas de residência. Fiz parte do coletivo, assim, de algumas reivindicações coletivas também, então é um tema muito caro para mim, até porque eu entendo muito o valor da residência, tanto para a área da saúde quanto para a área da educação. E aí, aqui no Distrito Federal, você falou que o IGES organiza alguns programas de residência, né? Mas a gente tem alguns outros programas de residência organizados por outras instituições. Então, além do IGES, pelo que eu sei, né? Tem a Escola Superior de Ciências da Saúde, que foi onde eu fiz. Tem a Fiocruz e tem o HUB. Não sei se tem alguma outra área que a Renata saiba. E aí, cada uma dessas instituições organizam alguns programas de residência, né, em diferentes áreas, para várias profissões, né? Não só da psicologia, mas várias outras áreas profissionais. Como o próprio nome diz, né? Uma residência multiprofissional. Então, a residência é uma pós-graduação lá do Censo, e é multiprofissional justamente porque você trabalha com profissionais de outras áreas, para além da que você se formou, né? Que no meu caso, psicologia. Então, eu trabalhei com pessoas de várias outras áreas profissionais também. E aí, eu fiz pela ESCS, mas tem muitos outros programas com algumas variações, não só de área específica em que vai ter atuação, quanto também do estilo e organização mesmo, os locais onde o pessoal trabalha, o número de vagas, a variedade de profissionais, tem algumas variações, assim, mas tem algumas normas que são gerais, assim, né, não só no Distrito Federal, mas também no país. Então, e Renata, a Marina fez pela ESSEX, né?
escola, isso. né? Escola Superior de Saúde. E você fez pelo... Estou fazendo no momento também pela ESCS. A ESCS ela é conveniada à Secretaria de Saúde, né? E ao IGES também. Tá. Então, eles fazem um convênio da parte da teoria, fica sob a instituição, sob supervisão do Ministério da Saúde por meio da ESCS. E os cenários de atuação variam, né? Pelos hospitais da rede. Então, os hospitais da Secretaria de Saúde, né? Os hospitais regionais e também alguns polos, né? Alguns hospitais do IGES, como o Hospital de Base também é atendido pela residência da ESCS. Então você entrou no programa recente agora. Também, do ano passado. Isso. Ano Entrei ano passado, né? O programa, ele leva em média 2 anos, né? São 5.760 horas no total. Então, em média aí, tem algumas especificidades, né? Que às vezes exigem 3 anos, mas a maior parte das residências duram em média 2 anos aí, entre parte teórica e parte prática. E aí, como a Marina falou muito bem, né, em Brasília são bem reduzidas ainda as opções de residência. Realmente, no momento, só tem o HUB, né, que é feito o processo seletivo nacional, a Fiocruz e essa oportunidade, né, da ESCS conveniada à Secretaria de Saúde. Então, a gente pode dizer que são 3 editais, anuais ou semestrais? Anuais. Anuais. Então, são 3 editais anuais. E as áreas? Vocês fizeram em áreas diferentes, né? Renata, você fez atenção psicossocial e a Renata está fazendo na área de UTI. Como é que essas áreas se dividem? Você quer falar primeiro? Pode começar. Pode ser, né? Tá bom, posso. Dentro do meu programa, né? Dentro da residência multiprofissional da ESCS, em parceria com a SESDEF, você já se inscreve voltado para um programa, para uma área específica, né? A gente chama de programa, mas é para uma área de atuação. Então, no momento da inscrição, você já opta por atenção cardíaca, pela UTI, atenção à saúde do adulto e do idoso, enfim, diversas áreas, cuidados paliativos, e aí você vai fazer uma prova voltada para a sua área de conhecimento, né? Então, no nosso caso, para a psicologia, e também vai fazer voltada algumas questões para aquele programa, para aquele cenário no qual você gostaria de atuar. E no caso, por exemplo, da Fiocruz, é um cenário bem parecido. Na Fiocruz, atualmente, eles têm esse foco na atenção primária, então, mais relacionada à saúde mental, né? Atenção primária no geral. E do HUB, no momento, só está tendo 2 formas de atuação dentro do HUB, que é psico-oncologia e UTI neonatal, na verdade, nem UTI neonatal. E você já se inscreve ciente do cenário onde você gostaria de atuar. Então, você faz a prova voltado para isso. Passando na prova, esses programas se dividem justamente focando na questão do multiprofissional. Então, você entra como psicólogo, no meu caso, da UTI, junto com enfermeiros da UTI, junto com fisioterapeutas que também vão para a UTI, dentista, nutricionista. Então, eles são alocados dentro desse cenário que você vai atuar dentro do hospital, dentro do CAPS, enfim, do cenário de referência, né, no programa. Parece bastante organizado, em termos de distribuição de vagas, ao menos, é bem organizado. Né? No edital já vai constar tudo isso, na hora que você vai fazer a inscrição e na hora que você vai fazer também, que você vai se preparar para essas provas. Exato. Já a gente vai falar um pouquinho sobre essa preparação, tá? Ok. Marina, fala um pouquinho como é que é o seu programa, como foi o seu programa e se ele se repete em alguma dessas instituições. Então, acho que os programas de atenção primária e da saúde mental são um pouquinho diferentes dos hospitalares. Por quê? Porque na saúde mental, o meu programa foi de saúde mental do adulto, né? Que tem na ESCS. Aí na ESCS também tem saúde mental infanto-juvenil e na Fiocruz tem saúde mental, álcool e outras drogas. Se eu não me engano, são os únicos 3 programas na área de saúde mental aqui do DF. E aí, a gente faz o processo seletivo, já se inscreve para fazer a prova, já voltado para a saúde mental, como eu fiz, mas quando a gente entra é que a gente descobre aonde que a gente vai trabalhar. Porque tem alguns cenários. Então, ao longo de 2 anos, a gente faz é rotativo, assim, né? A gente fica algum tempo em alguns cenários. No meu caso, eu passei pelo CAPS-AD da Samambaia, pelo CAPS Geral do Paranoá, pelo Hospital de Base, pelo Hospital São Vicente de Paulo, e ainda fiz 2 meses de estágio optativo, que todo programa tem, em que a gente pode buscar algum outro serviço
para fazer esse estágio optativo de 2 meses. Aí, no meu caso, eu fiz na Fiocruz, num grupo de pesquisa de saúde mental e atenção psicossocial, porque estava na época da pandemia, né? E esse grupo estava muito atuante, assim, muito... tinha uma atuação muito interessante na área, em relação à pandemia. Aí eu acho que é alguma variação, porque talvez nas residências hospitalares seja mais direcionado para um único hospital, né? Que você vai para, não sei se é rotativo, ou se fica só no hospital. A gente tem a rotatividade, Tem também, né? mas assim, por exemplo, no caso da UTI, a gente sabe que não é todo local que tem uma UTI, que tem condições de abarcar residentes. Então, é mais direcionado, né? Porque a gente realmente fica no núcleo hospitalar, fica ali no seio do hospital, a rotatividade é bem menor. Eu não vou passar por esse tanto de cenário, vou passar só por 3. Então, a gente vai um pouco mais direcionado, né? Por exemplo, em caso do programa de cuidados paliativos, que também é dentro do hospital, a gente sabe que não tem muitas oportunidades de alocar, não tem comissões suficientes de cuidados paliativos em todos os hospitais. Então, acabam sendo limitados. São 3 hospitais também, então os residentes só podem ir para essas instituições. Pois é, e no caso da saúde mental, como a atuação é na RAPS e a rede de atenção psicossocial ela é muito extensa, abarca tanto serviços da atenção primária, secundária quanto terciária, a gente roda em vários serviços, assim, e nem todos, é um programa com muita gente, assim, eu acho que chega a ser uns 50 pessoas, em torno de 50 pessoas da ESCS. Então, nem todo mundo roda nos mesmos cenários, também tem isso. Na minha época foram 10 psicólogos e... Aí alguns passam, por exemplo, num CAPS AD da Samambaia, outros passam no CAPS AD Candango, e não necessariamente passam pelos mesmos, às vezes não trabalhamos juntos, porque é um programa com muita gente e com muitos cenários, justamente porque a gente transita ali pela rede de atenção psicossocial. Aí eu sei que na Fiocruz também é rotativo, né, o programa de saúde mental, ao que outras drogas também rodam em alguns cenários, e aí eles rodam em cenários que a gente não roda, que é o socioeducativo, e, se eu não me engano, também passam pela gestão. O programa de saúde da família também passa em cenários como de gestão. Então, é muito diversificado, assim. São 2 anos que a gente trabalha em uma área específica, mas em cenários diversificados, justamente para a gente ir ali se apropriando, se tornando, de fato, especialista naquela área, transitando em diferentes serviços. Legal. É bastante complexo, né, a rede. Eu tô pensando aqui, vendo vocês falando, dá a sensação de que vocês, assim, entraram para o curso de psicologia sabendo que iam fazer a residência multiprofissional. Aí eu queria saber como é que foi esse processo, né? Para mim, como graduanda, eu vejo muitos colegas, e eu mesma, às vezes, em dúvida entre um caminho ou outro. E eu queria saber como é que foi esse processo para vocês, assim, dessa decisão. Em qual momento que vocês acham que isso foi crescendo? E, principalmente, o que é a universidade? Vocês vieram de 2 universidades diferentes, né? O que a universidade favoreceu nesse processo de escolha? Então, no meu caso, isso é super importante, porque como eu estou na graduação, né, eu sou professora, eu vejo muitas pessoas da graduação que não têm conhecimento sobre a residência, sobre essa possibilidade. E aí vai descobrindo aos pouquinhos, assim, mas ainda assim é muito pouco falado. E aí, na minha época, eu estava na graduação e eu tinha uma tendência desde o início da graduação, que era a área da saúde mental. E aí comecei a fazer estágio na Secretaria da Saúde no meu 7º semestre. E quando eu fiz estágio, eu conheci alguns residentes. E aí foi que eu descobri a possibilidade da residência. E aí a residência abarcou algumas necessidades minhas naquele momento, que era... Eu ia me formar e eu precisaria trabalhar necessariamente, só que eu não teria a possibilidade de pagar por uma pós-graduação. E eu sei que as possibilidades sem pós-graduação seriam um pouco mais escassas. E a residência seria a especialização, a experiência prática de trabalho e ainda me pagaria por isso, né? Porque a residência tem o pagamento de bolsa. Então, juntou muitas necessidades e o interesse que era muito forte em mim, que era o campo da saúde mental. E aí, a partir do meu 7º semestre, quando eu conheci a possibilidade da residência, foi quando eu comecei a estudar para a residência. Eu já estudava para concurso, em psicologia em geral, e aí, nessa época, eu comecei a direcionar mais os meus estudos para a residência. Aí, no último semestre, foi que eu fiz um estudo mais intenso e mais direcionado, assim, para a residência, para a área específica que eu já tinha decidido que seria saúde mental do adulto. E aí, foi assim. Mas a minha faculdade, eu me formei no IESB, a minha faculdade não me deu elementos, assim, né, para
de como estudar, o que seria. Não me apresentou essa possibilidade, realmente porque eu sempre fui muito curiosa, sempre fui me metendo nas coisas, e aí no estágio eu fui conversando, fui buscando entender mais, e aí foi que eu descobri, assim. Mas durante a graduação, na própria instituição de ensino, isso não me foi apresentado, assim. Então, é super importante, de fato, que a gente tenha, que a gente consiga apresentar essa possibilidade para graduandos e graduandos, justamente porque realmente é uma possibilidade de formação excelente, incomparável, com todas as dificuldades, né? Sem romantizar, tem muita dificuldade, mas é uma formação incomparável em relação à pós-graduação. É uma super experiência para quem quer atuar, para quem gosta de atuar na área da saúde, e tem uma bolsa boa para quem está formando, assim. Para quem está formando, a bolsa hoje está em 4 mil e pouco, né? 4 mil. Para quem está se formando e vai começar o campo profissional, é um salário excelente, assim, que você não vai conseguir facilmente, assim, sendo recém-formado. Então, acho que juntando esses elementos é super importante mesmo, que a gente consiga ampliar mesmo o acesso das pessoas a essa informação. Ai, que bom, excelente esse seu comentário, porque é justamente essa proposta dessa entrevista aqui, desse podcast, né? É que as pessoas possam mais, elas possam querer e conseguir mais. E com você, Renata, você já entrou, vou fazer isso. Não, bem longe disso. Inclusive, faço muitas das palavras da Marina as minhas, né? Eu entrei na psicologia não querendo a clínica, né? Pensando assim, eu tenho um carinho muito grande, inclusive na graduação eu desenvolvi um pouco mais esse carinho, mas eu acho que eu sempre tive um apego pela área da saúde, né? Por questões pessoais, questões familiares, por tratamentos que eu já havia feito e tudo mais. E eu me lembro muito de uma experiência na qual fui fazer uma cirurgia no pé e de ser recebida, de ser acolhida por uma enfermeira. E aí eu me recordo de entrar na psicologia e pensar, poxa, o psicólogo poderia trabalhar nessa área. E aí, coincidentemente, lá pro 5º semestre, eu tive a oportunidade de pegar realmente a disciplina de psicologia da saúde, saber que aquilo de fato era uma coisa, era uma possibilidade, né? De haver um psicólogo dentro do hospital para acolher uma demanda, para dar um suporte. E isso me chamou bastante atenção, né? E na época eu tive a oportunidade de ter uma professora excelente, né? A professora Eliane, que é super conhecida, Eliane Seidel, né? Dentro da área, que é o projeto Convivência, do acolhimento para pessoas soropositivo. E foi fascinante, assim. E foi a primeira vez que eu enxerguei, eu tinha pensado na possibilidade, mas para mim pareceu só um devaneio, assim, né, de quando eu entrei no curso, mas eu vi, tem psicólogos dentro do hospital e tem um trabalho muito bonito e muito importante a se fazer. Até então não conhecia a possibilidade da residência, fui conhecendo um pouco da área, me interessei, e quando eu estava ali para o 7º semestre, surgiu uma oportunidade de estágio dentro do Hospital Universitário de Brasília, o HUB, em 2 áreas diferentes, uma na UTI e outra na área de transplantes, para a gente fazer esse acompanhamento, esse suporte aos familiares, suporte ao paciente. Isso me chamou bastante atenção e eu tive a oportunidade de entrar no estágio, que foi sensacional. Eu passei o 1º semestre, foi uma experiência maravilhosa, e lá a gente convivia com os residentes, a gente via o trabalho dos residentes. Tive uma orientadora também excelente, né, que era muito voltada, muito humana, e vi muita importância do trabalho da psicologia dentro desse cenário. E aí, convivendo com os residentes, aí eu conheci a residência, com os residentes em si. E aí, interessada nisso, eu perguntei, como é que funciona? Como é que é isso? É um trabalho, é uma graduação, é um estágio avançado? E aí fui pesquisar, fui atrás também, assim como a Marina, né? Me meti a procurar, já estava ali nessa onda de começar a estudar para concurso, e também fui focar um pouco os meus estudos para a residência. Entender como é que funcionavam os editais, os programas, como é que a gente se inscrevia, qual era o foco. Estudei e também, assim, eu também tinha muito essa preocupação, né? Apesar de ter esse carinho maior pela área da saúde, tinha outras possibilidades, como eu falei, a clínica que eu não queria no começo também acabou me conquistando. Mas quando a gente sai da graduação, a gente sai muito cru. E aí, querendo ou não, o mercado de trabalho, até abarcar a gente, até a gente conseguir se inserir nas coisas, é muito difícil. A gente cada vez mais tem sentido a necessidade de sair da psicologia e já embarcar numa pós-graduação. E a residência é uma oportunidade maravilhosa,
de conhecimento, de prática, que a gente também sai da faculdade ávido, né, por essa prática, por esse contato com as pessoas. Então, é uma oportunidade prática, uma oportunidade teórica da gente aprender mais sobre aquele mundo no qual a gente decidiu embarcar, o cenário que a gente decidiu embarcar. E a bolsa, assim, né, que realmente é R$4.000, é muito difícil você sair da faculdade ganhando uma bolsa dessa, ainda mais para estudar, né, para se manter estudando, para se manter ativo nessa parte formativa, educativa, né? Então, quando eu conheci a residência, para mim, de imediato, soube da bolsa, soube do trabalho, mesmo sabendo da carga horária, que é muito difícil, como a Marina falou, né? Não dá pra gente romantizar também, é um trabalho muito desgastante. Para mim, foi assim, a oportunidade dos sonhos. Eu falei, eu acho que esse é o caminho, assim, que não só do coração, mas também, né, que faz sentido dentro da minha perspectiva pessoal. Bem, vocês falando, eu me lembrei de uma coisa aqui bem pessoal, mas eu vou perguntar. E a TO? Tem TO na residência multiprofissional? Tem. Vocês já encontraram boas TOs aí na residência multiprofissional? Sim, excelentes. Sim. São muito parceiras do trabalho da psicologia, né? Muito, então... Legal. É lindo. Com a residência, curiosidade também, com a residência vocês conheceram um pouco mais sobre o trabalho da TO ou isso já estava muito claro quando você estava fazendo psicologia? No curso em si, nem tanto. No estágio foi o primeiro contato ali que eu tive com a TO, porque tinha coisas que a gente gostaria de propor, mas não sabia como, e elas tinham a receita para encaminhar a gente, e a mesma coisa, né? Às vezes elas também tinham uma proposta muito interessante, mas não sabiam como entrar, então, junto ali da orientadora de estágio, a gente conseguia fazer parcerias que eram muito ricas, assim, muito valorosas e muito ricas para os pacientes, e tendo essa receptividade, a gente entendeu, eu particularmente comecei a entender um pouco mais do trabalho da TO. Na residência, então, a mesma coisa, né? É um trabalho muito conjunto. Fisioterapia, TO, são parceiras, assim, dentro do cenário hospitalar, são muito parceiras da gente, né? Especialmente nessa questão de proporcionar saúde mental, de proporcionar conforto. Então, é a dupla, assim, é o trio, na verdade, o trio dinâmico. Eu tô quase chorando, porque eu tô lembrando da minha adolescência. Eu também fui descobrir a TO só no estágio. E durante a residência também, trabalhei muito com TOs, muito. Tive preceptoras, inclusive, terapeutas ocupacionais que eram incríveis, assim, porque o legal também da residência é que a gente tem uma parte teórica, né, de estudo, são 60 horas semanais, divididos entre muito trabalho e muito estudo. E aí a parte teórica, a gente tinha algumas aulas no próprio cenário, e só com o grupo com o qual a gente trabalhava, e uma aula maior com todas as pessoas do programa, semanalmente. E aí algumas dessas pessoas são psicólogos, mas algumas dessas pessoas são assistentes sociais, são terapeutas ocupacionais, são fisioterapeutas. E aí acho que uma das coisas mais ricas da residência também é isso, assim, os estudos não são direcionados para a psicologia. Então, durante a residência, eu costumo dizer que eu me desconstruí psicóloga, me formei profissional da saúde, e depois foi que eu fui retornar à psicologia, porque aí durante a residência eu realmente fui aprender tudo que era para além da psicologia, assim, isso foi realmente muito, muito importante mesmo para minha formação enquanto profissional da saúde mesmo. Eu acho que uma das coisas mais bonitas da residência é justamente essa integração, porque a gente se forma ali naquela bolha, naquele mundinho, e por mais que a gente tente sair um pouquinho, desconstruir, a gente está naquele foco. E aí, quando a gente começa a integrar, sabe, a gente vê que a gente tem muitas capacidades, muitas potencialidades que na faculdade a gente não consegue nem imaginar, né? Eu acho que a coisa mais bonita, assim, são os estudos, eu concordo plenamente com a Marina, são os estudos e as oportunidades de trabalho multi. Assim, eu acho que é muito importante, é muito bonito reforçar que as residências hoje em dia começaram uniprofissionais e que, ainda bem, muito felizmente, hoje em dia a gente chama residência multi, né? Enche a boca para dizer isso, porque é maravilhoso, assim, a troca de experiências, isso é extremamente enriquecedor de uma forma, assim, que
não tem nem como descrever. É bonito vocês falarem, que vocês ficam emocionadas. Eu imagino o ganho que o paciente tem com isso, né? Assim, ao invés de eu ter ali 3, 4 profissionais batendo cabeça, um desfazendo um trabalho que o outro poderia fazer, ou então nesse sentimento de saber, sem saber como abordar, né? E aí, de repente, eu tenho ali um profissional que vai me dar muito mais condições de saúde, né? Que é o que a gente busca, e sem ter essas intervenções. Porque para o paciente que está ali, está em busca de saúde, tanto eu acho na assistência psicossocial quanto no hospital, a pessoa quer voltar ao processo de saúde, ao processo de vida, né? Sim. Ela não quer nomes, diplomas, né? Formação, ela quer voltar, ela quer alguém que possa realmente ajudá-la a voltar nisso. E aí é por isso que, mais uma vez, eu enfatizo a importância desse programa. Porque a gente está dando voz a 2 pessoas muito queridas, estão trazendo para a gente informações que, como elas mesmas falaram, a gente não acha em qualquer lugar, né? São informações que a gente não acha em qualquer lugar. Por isso, fiquem aqui até o final do programa. Agora, vamos pensar como que a gente faz o depois, né? Então, a gente fez a graduação. Eu imagino que o processo de estudo ele é contínuo, né? Depois que a gente começa a encarar esse negócio, não para. Mas aí, depois da graduação, depois da residência, quais são os locais, assim, para onde essas pessoas vão, né? Como é que como ela é inserida no mercado de trabalho, né? É público, é só privado? Quem tem a residência vai ter preferência na hora de fazer uma apresentação, uma entrevista? Como é que vocês viram isso? Principalmente você, Marina, que já terminou, né? E já está no mercado de trabalho, mas eu acredito que você também já sabe muita coisa sobre isso, né, Renata? Assim, de conhecer outros colegas que terminaram a residência. Então, isso é um problema, na verdade, porque os residentes e as residentes deveriam ser absorvidos pelo Sistema Único de Saúde, né, pelos serviços de saúde, porque são profissionais que estão se formando para trabalhar na saúde pública e deveria, com certeza, ter uma estratégia para absorver esses profissionais. Há algumas iniciativas, reivindicações que vislumbram aí, pelo menos, pontuar a residência de forma diferente em concursos públicos, entendendo que realmente há um diferencial na formação de residentes, né, para a área da saúde. Ao sair da residência é um pouco complicado, porque está ali 2 anos se especializando, ganhando um salário, né, uma bolsa, e aí ao final você sai desempregado. Mas muitas portas se abrem de fato, e se a pessoa é residente, ela vai ter preferência em processos seletivos, tanto na área privada quanto no público, e aqui no Distrito Federal a gente tem aí o IGES, que está fazendo a contratação de alguns profissionais de saúde para trabalhar em alguns locais do Sistema Único de Saúde. Eu vejo que há uma preferência por residentes, assim, o que é bom e ruim, porque, na verdade, a privatização também implica em uma precarização do trabalhador, implica numa condição de trabalho menos interessante do que quando a pessoa é servidora pública, né? Então, o ideal seria que as pessoas fossem absorvidas para que fossem servidoras públicas mesmo, né? Mas, dentro da realidade, das possibilidades, muitas pessoas que fizeram residência acabam indo trabalhar no IGES, né, o Hospital Santa Maria, UPAs, Hospital de Base, tanto da psicologia quanto em outras áreas profissionais, mas também em clínicas e hospitais privados. Eu percebo que há uma preferência. Se uma pessoa tem uma especialização em saúde, que não é residência, e a outra pessoa tem a residência, eu percebo que quem tem residência vai ter uma prioridade aí, porque, de fato, a formação da residência, a especialização, ela é muito diferenciada, assim, né? A aprendizagem que se tem durante uma residência não tem comparação, não vai ter outra especialização lato sensu que vai proporcionar tanta aprendizagem quanto uma residência. Eu fiz o mestrado e eu afirmo também que o volume de aprendizado que eu tive na residência foi muito maior do que o volume de aprendizado que eu tive no mestrado. Porque é isso, assim, é você literalmente aliando a prática à teoria constantemente.
Então, ao sair da residência, o cenário é um pouco complicado, mas ao mesmo tempo se abrem muitas portas que, diferentemente de quando você sai da graduação, não estariam abertas, né? Então, abrem muitas portas. Mas é ruim porque depois de 2 anos você sai sem emprego e não vai necessariamente trabalhar no campo da saúde, assim. É um mundo que eu ainda estou descobrindo, né? Mas, assim, o que a gente tem de resposta, de contato com pessoas que estão em final de residência, né? Ou que já concluíram a residência, já são especialistas, é bem como a Marina falou. Infelizmente, a gente sai da residência com um título maravilhoso, com uma especialização, com um currículo muito bonito, muito bem visto, muito bem quisto, mas a gente não é absorvido pelo sistema, né? Não preparam, não organizam de forma que a gente consiga aproveitar todo esse tempo, todo esse investimento, todo esse aprendizado. Então, a perspectiva acaba sendo, dentre as pessoas que eu já cheguei a ouvir, muito de, olha, melhorei meu currículo, eu vou ver agora se eu vou trabalhar na área privada, porque eu sei que eu vou ser visto com olhos diferentes frente a outras especializações. E aí acaba entrando muito também no que a Marina falou, né? De formas de precarização do trabalho, que também é um outro debate, assim, super complexo. Mas é isso, assim, é bom porque você sai realmente com um currículo diferenciado, é uma oportunidade de prática maravilhosa, você tem contatos com casos muito diversos, tem a oportunidade de aprender na prática com cenários que precisam desse atendimento, que precisam de residentes, de profissionais com essa vontade, com essa gana de trabalhar. O SUS precisa dessas pessoas que têm esse amor pelo sistema, que têm essa vontade de estar lá dentro. Infelizmente, o sistema não puxa essas pessoas de volta. E isso é muito ruim, porque a gente perde pessoas que queriam estar ali, que poderiam fazer bons trabalhos, né? Mas em termos de currículo, eu acho que realmente não tem nada parecido. Nada. Bom, então a gente está também falando de todo um sistema, né, de saúde do país. Nós falamos que são 2 ministérios envolvidos, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, que são ministérios que têm aí na sua raiz uma série de questões ainda a ser resolvidas, a ser melhoradas, né? Certamente essa é uma delas. A gente está quase caminhando para o fim, mas eu queria fazer 2 perguntas antes da pergunta final mesmo. É um ponto que a Marina tocou em relação à pontuação da residência como prova de títulos, né, em concurso público. Já há um tempo, eu acho que talvez uns 10, 12 anos que eu vi assim, a primeira prova de concurso, em que eles começaram a contar titulação a experiência profissional. Então, se eu, servidora pública, quero fazer outro concurso de serviço público, os anos de serviço público passaram a contar como título, né, na hora de fazer a pontuação, que foi uma coisa muito importante, que eu acho que tem a ver com isso também, é absorver profissionais que já estão ali há mais tempo, né, que têm experiência e que querem só mudar por uma questão salarial, uma questão de trabalho, às vezes se formam em outra área e quer mudar para um outro ministério ou mudar de poder. Então, hoje em dia, eu queria saber se não tem uma pontuação para concurso público, né? A residência ela pontua como título de especialista, talvez, e também queria tratar um assunto que é em relação às cotas. Tem cotas no programa de residência? Tem vagas para cotistas? Tem sim. Inclusive, nesse último processo seletivo, foi uma questão que gerou um burburinho, porque não fizeram a organização, a separação de cotas para pessoas com deficiência. E aí, isso, né, gerou uma indignação, uma revolta. Foi levado para o Ministério Público, né? Inicialmente, eles também haviam esquecido de colocar as cotas para pessoas negras, para pessoas de baixa renda, eles também haviam esquecido. Fizeram uma primeira retificação, mas foi bem breve, assim, foi questão de dias. Mas esqueceram das cotas para pessoas com deficiência, né? E é uma questão muito importante, muito necessária. E também para ser discutida com relação a outros processos seletivos, né? Porque
No da SES, no da ESCS, são muitas vagas. Eu acho que é uma das residências, assim, com o maior quantitativo de vagas dentro das residências que a gente tem, né? Por exemplo, a HUB são 2 vagas. Então, eles acabam não fazendo, né? Porque, teoricamente, são 20%, né, das vagas. 20%. E ainda tem uma questão de não obrigatoriedade, porque se trata de uma especialização e não de um concurso, não para ser servidor público. Então, também rola esse debate aí por trás dos panos. Muito bem. Então, olha, quem está assistindo o programa, vai lá, volta ao programa anterior e vai ouvir o nosso querido Ícaro falando sobre cotas, sobre a importância das cotas. Não deixe de ir lá. E também pode ir no Instagram, a gente vai botar o endereço embaixo do vídeo, para você, na legenda, vai estar na legenda do vídeo o Instagram. E aí vocês vão lá para conferir a entrevista do Ícaro, que veio aqui na semana passada e veio falar justamente sobre a importância, né, das cotas. E ele trouxe também uma coisa muito importante que tem a ver com o que vocês falaram da residência, que é o quê? A gente não vai entrar nisso, eu prometo, porque vai ser outro programa para saúde, política e para o pós. A questão das pessoas negras que se formam, né? A gente conseguiu abrir aí um leque para aumentar muito a quantidade de pessoas negras se formando em universidades públicas, mas o nosso mercado ainda não absorve com a mesma proporção que a gente abriu, né, as vagas para as pessoas. Então, o Ícaro fala nesse programa da importância das cotas também nas empresas privadas, igual a gente está falando agora, né? Se formou, vai ter vaga em hospital, então a gente tem muita batalha ainda, né? Tem muita coisa para a gente resolver ainda, né? Com certeza. Nesse país. Acho que ainda tem mais um outro elemento, assim, que eu lembrei agora, que na época que eu fiz a residência, tinham as cotas, né? E aí, nos cenários, existiram alguns episódios de racismo, assim, né? Contra trabalhadores residentes. E aí, o meu programa, ele foi muito caracterizado por um fortalecimento coletivo, assim, né? Talvez pela própria temática, né? Saúde mental, a gente passa o primeiro ano todo estudando muito, politizando mesmo o debate. E aí a gente, de forma coletiva, a gente buscou fazer alguns enfrentamentos, assim, que foram insuficientes, sempre é insuficiente, né? Mas que é um elemento importante também, né? Porque aí a gente vai falar de trabalhadores que vão atuar em muitos cenários e que muitas vezes ficam desprotegidos em relação a muitas coisas, né? Não só em relação a condições de trabalho em geral, né? Porque aí os residentes, quando estão lá nos cenários, às vezes ficam expostos a situações de assédios em geral, mas também situações de racismo. E aí tem uma coisa muito importante, que é a importância dos programas de residência, coletivamente, também estarem atentos ao combate coletivo mesmo desses episódios de racismo e de outros tipos de assédios, preconceitos e violências que os residentes vivenciam também. Que eu me lembro que a gente teve alguns episódios desses e foram, enfim, se tornou de fato uma questão que a gente precisava pautar e enfrentar, e trazer para evidência mesmo, para de fato conseguir fazer algum tipo de enfrentamento, assim. Que é uma outra questão muito importante. É uma questão importantíssima, né? Porque a gente percebe isso dentro da universidade, a dificuldade das pessoas se manterem, das pessoas negras se manterem por conta desse racismo exacerbado durante a sua formação, né? Então, você vai para outro lugar onde vai ser mais afunilado, ou seja, eu tenho menos colegas ali, né, do meu lado, vou ter menos colegas negros do meu lado, e mais solidão, né? A gente está sempre nesse processo de solidão, a gente está sempre nesse processo de busca. Isso é muito importante de colocar aqui. E eu queria agora que vocês deixassem... porque acaba rápido. Eu não queria que acabasse rápido, mas acaba rápido. Então, dentro de tudo isso que a gente conversou, eu queria que vocês deixassem um pouco de dicas para quem está, como vocês estiveram um dia, pensando na possibilidade de fazer uma residência, considerando tudo isso que a gente falou, né? Da questão da inclusão racial, da inclusão de todas as diversidades, e da pessoa se sentir... como a pessoa pode se preparar melhor para esse momento aí de fazer a prova da residência, ainda estando na graduação, né? Que acaba que junta ali final de graduação e preparação para a residência. O que vocês têm de dicas para a gente? Vale tudo. Vale livro, vale música, vale momentos de solidão, vale choro, vale tudo. Dicas de como as pessoas podem melhorar o processo para elas.
Eu vou discordar só dos momentos de solidão, porque eu acho que esse movimento de fortalecimento, de união, ele favorece muito que a gente ocupe esses espaços. E eu fico feliz de ver a gente ocupando cada vez mais esses espaços, né? Infelizmente, no meu programa, a gente não teve a oportunidade. A gente já teve, eu sou muito recente dentro do programa e a gente já teve debates sobre racismo, mas fica no superficial porque a gente não tem a parte política da residência, né? E é até engraçado isso, porque a residência é super completa, mas ao mesmo tempo ainda falta muita coisa para se fazer, né? Ainda falta debates mais críticos, mais políticos, mais sociais. E assim, eu acho que para quem quer seguir o rumo da residência, não só estudar o edital, não somente estudar a parte teórica, entender o que aquele programa vai exigir de você, mas uma coisa que eu tenho, a cada dia que eu estou dentro da residência, eu valorizo mais, são as pessoas que buscam, e eu também tenho feito esse movimento de buscar um pouco mais sobre política de humanização, porque não tem como a gente entrar dentro desses espaços e não conversar sobre humanização, porque isso também toca a gente diretamente enquanto profissionais, né? Então, primeira coisa, acho que para qualquer pessoa estudar antes de entrar na residência. Eu falo, e quem já começou a residência, estude agora, corra atrás do prejuízo, e antes de começar, todo mundo dá uma lidinha, assim, bem bonitinha na Política Nacional de Humanização. Porque é esse momento que a gente vai começar, é muito recente também, mas é o momento que a gente vai começar a pensar na parte da saúde, né, na parte da hospitalização, que é um pouco mais que eu estou voltada, a parte de saúde mental, voltada para esse cuidado humano, para debates políticos sociais muito importantes, para interseccionalidades que antes a gente ignorava dentro desse setor. Não, a gente está falando de saúde, então a gente fala do fisiológico do corpo, e a gente precisa superar essa fase o quanto antes, né? Então, eu acho que a leitura é obrigatória para qualquer pessoa que deseja entrar na área da saúde, atenção primária, secundária, terciária, o que quer que seja, tem que ler Política Nacional de Humanização do SUS. Acho que em termos de filme, de série, tem um filme que eu gosto muito de assistir na graduação ainda, na disciplina de Psicologia da Saúde, que é sobre um médico, mas acho que também dá pra gente levar pra vida, que é o Pat Adams, que é a história real de um médico, né, que ele entra dentro do hospital e ele começa a propor, a incomodar a equipe que tá ali dentro do hospital, porque ele quer ver os pacientes de outra forma. Vamos parar de chamar ele de o paciente diabético? Qual o nome dele? Me fala seu nome. E, pensando em termos de SUS, eu recomendo, acho que para todo mundo, a série Sob Pressão, que é uma série maravilhosa, assim, além da parte da produção, que é muito bem feita, de roteiro e tudo mais, mas ela entra bastante, assim, em vivências que a gente tem, desafios que a gente tem, por conta de precarização, né, do Sistema Único de Saúde, que infelizmente é uma realidade que a gente tem. Mostra também as belezas da gente ter o SUS, porque o SUS realmente é importantíssimo, acho que um dos maiores orgulhos que a gente pode ter enquanto brasileiros, né, mesmo sendo precarizado, é um sistema, assim, realmente único, acho que define bem esse nome. E mostra um pouco da realidade, dos desafios, das questões que dentro dos cenários de saúde, dentro de um CAPS, dentro de um hospital, dentro de uma UBS, a gente vai ver na realidade, né? Com uma dramaticidade, mas que é muito crível, muito aplicável dentro do que a gente vê na residência ou trabalhando dentro do cenário, né? Então, acho que é uma recomendação, assim, muito rica, assim, né? Muito bom. Quem não conseguiu anotar tudo, vai lá no Instagram da página, porque vai estar lá tudo que elas falaram de forma mais didática para vocês, do jeito que vocês vão poder acompanhar. Então, a gente vai colocar tudo lá, tá bom? Quem pode voltar também, ouvir de novo a Renata falando, mas quem não conseguiu anotar, corre lá no Instagram, segue a gente e vocês vão ter lá tudo isso que a Renata está trazendo para a gente de dicas. E você, Marina, o que você diz aí pra gente? Então, acho que tem 2 tipos de dicas. A primeira é sobre residência, a segunda é sobre a minha área de residência, que foi a saúde mental. Sobre a residência,
Tem vários tipos de processos seletivos, né? Um deles é por prova, que é no estilo de concurso público, então realmente estudar bastante antes e estudar pelas provas anteriores, né? Realmente estudar mesmo os editais, mas estudar as provas anteriores, pegar os anos anteriores e ir estudando prova por prova. Foi assim que eu fiz, eu acho que é a melhor forma, até porque o edital da ESCS não tem bibliografia, nem temas orientadores de estudo. Você só saiba que vai cair na prova tudo que você estudou ou não na graduação. Não tem muito direcionamento. Então, é pegar as provas anteriores e estudar. Fiocruz, os processos seletivos são diferentes. Mas tem alguns direcionadores no edital, né? Pelo menos que facilitam quando tem prova, quando não é carta de intenção. E aí, um adicional que eu acho que serve para os dois, mas talvez mais para Fiocruz, é que se você está na graduação, busque fazer cursos fora da graduação. Cursos, palestras, se meta em tudo que puder fora do contexto da graduação, né? Então, é isso mesmo, fazer cursos complementares, assim, à graduação, porque contam não só para pontuação na residência, mas também porque é onde você começa a ter contato com a vida real para além da bolha da universidade ali, né? E sobre saúde mental. Sobre saúde mental tem muitas dicas, assim, né? Acho que o primeiro ponto é se nortear e começar a se inteirar sobre a reforma psiquiátrica brasileira e sobre a luta antimanicomial. E aí tem alguns autores e autoras que são incontornáveis. E aí eu vou falar alguns, assim, porque é só colocar no Google e esse pessoal tem muita coisa escrita. Dos mais antigos, a gente tem Franco Basaglia, né? Que é uma super referência, tem muita coisa escrita. Frantz Fanon, e aí uma crítica, inclusive, ao meu próprio programa de residência, e casando com o que a gente falou anteriormente, Frantz Fanon vai nos referenciar muito, não só em relação à reforma psiquiátrica, mas em relação ao antirracismo e ao anticolonialismo, e na residência eu não conheci Frantz Fanon, não passei por Frantz Fanon. Caramba. Eu cheguei em Frantz Fanon depois da residência, o que é absurdo. E aí, então, Basaglia, Frantz Fanon, brasileiro, tem os livros que são, inclusive, da editora Fiocruz, que são bem, bem básicos, do Paulo Amarante, e que são bem introdutórios, assim, acho que Paulo Amarante é bem introdutório. E a Raquel Gouveia Passos, que é uma das teóricas mais recentes, assim, e que traz debates, tensionamentos, provocações super importantes também para pensar a reforma psiquiátrica. E, puxando a sardinha, né, o UNB, para o meu orientador, Pedro Henrique Antunes da Costa também, e a Kissila Teixeira, que tem aí artigos e livros muito bons que vão falar sobre a reforma psiquiátrica também. Acho que é isso. E filmes, tem uns também muito conhecidos, né? Tem o clássico Holocausto Brasileiro, o filme e o livro da Daniela Arbex, Estamira, Em Nome da Razão, que é de 1979, se eu não me engano, e que tem até alguns trechos que aparecem no Holocausto Brasileiro, que são denúncias, né? Denúncias da realidade, de uma realidade que não ficou para trás, ainda está muito presente. Existem ainda muitas instituições e o próprio senso comum, né? Ele está ali com as suas raízes fincadas no manicômio ainda. E a gente precisa, pelo menos, conseguir olhar para isso, se incomodar com isso para começar a se movimentar para alguma transformação social, assim. Acho que é isso. Muito bom. Acho que o nosso papel na psicologia é justamente esse, né? Dentro da área da saúde, porque a gente se forma ali quase não vendo nada da área da saúde, né? Acho que o nosso papel, entrando na área da saúde, é incomodar, é trazer crítica, é falar, olha, será que isso aqui realmente está funcionando? Para quem que isso está funcionando, né? Acho que ótimas recomendações aí, para incomodar mesmo, né? Para fazer o pessoal pensar aí, né? Meninas, muito obrigado por vocês terem vindo. Eu quero agradecer um por um aqui. Antes de fazer os agradecimentos finais, eu só colocar uma questão aqui, que eu falei que lá no Instagram ia estar as dicas da Renata de forma mais didática. Não vai estar de forma mais didática, porque ela já falou da forma mais didática possível, tá bom? Só vai estar lá, só vou transpor para lá, mas ela já deixou muito bem explicadinho aqui todas as dicas dela. Quero agradecer o pessoal do estúdio que nos ajudaram, né, nesse programa, último programa dessa temporada.
a minha parceira, minha nova parceira, Vanessa, jornalista. Depois vocês vão ver a foto dela, porque eu acho que ela não está querendo vir aqui se mostrar. E agradecer as nossas convidadas hoje, maravilhosas. Eu tenho certeza e eu espero que esse vídeo consiga chegar em muitos colegas que às vezes estão assim, como eu estou hoje, ainda meio perdida. Embora eu seja grande apaixonada da clínica, né? Mas é sempre bom a gente saber, conhecer outros lugares, né? Uma vez... um colega, eu estava conversando com alguém e eu falei, mas porque eu faço jornalismo e psicologia. E aí alguém comentou alguma coisa, né? Mas por que, né? Porque tem a ver uma coisa. Um dia eu conto a história toda, não foi uma escolha, aconteceu e eu acabei fazendo e agora já está terminando. Mas eu acho que uma das minhas ideias na psicologia é essa. É trazer informação, sabe? É porque eu acho que a informação, ela também faz parte da nossa estrutura, ela também nos ajuda a chegar mais longe nas coisas. Não é só a clínica, é como se fosse uma clínica fora da clínica, né? A ideia do jornalismo, para mim, aliada à psicologia, é essa. É você poder trazer informações de qualidade, trazer pessoas como vocês, para melhorar em tempos de fake news, né? A gente tem tanta fake news, tem tanta informação ruim por aí. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho. Talvez não fosse necessário fazer a faculdade de jornalismo, mas, enfim, agora já fiz. Está acabando. E agradeço muito vocês, tá bom? A gente está finalizando. Vai ficar, todas as informações das meninas vão ficar na legenda do vídeo no YouTube. Siga o canal, aquela velha história, tá? Siga o canal, compartilhe, ative o sininho, deixe comentários. E também vão lá na página do Instagram, acompanhe as meninas na página do Instagram, a gente solta reels com as informações, e, inclusive esses reels eles podem ser usados para as pessoas que estão formando em psicologia, para fazer um trabalho, para levar informação para os seus colegas. Então é bem importante isso, sigam lá a página, divulguem, ajudem a gente a divulgar o trabalho e cooperem aqui com a formação da colega e também com todos os outros que estão por aí, que podem ouvir a gente, tá bom? Obrigada. Obrigada. E vamos nos despedindo por aqui.